Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. E, hoje, dia 7, estaremos entrando na lição 9, nos textos de Gênesis 32 a 36. Mas antes de entrar, né, no estudo de hoje, vamos estar orando. Senhor Deus e eterno Pai, que na Tua presença, Senhor, eu Te agradeço imensamente pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Te agradeço pelo ar que respiramos. Te agradeço, Senhor Deus, pelo sustento diário que o Senhor provê às nossas vidas. Agradeço também, Senhor Deus, pela Tua palavra, que diariamente é alimentada por nós, ó Pai. Eu agradeço também, Senhor Deus, por todo o cuidado diário que o Senhor tem. E neste momento, ó Pai, peço que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, entendimento daquilo que o Senhor quer nos passar neste momento, ó Deus. E os nossos corações estejam abertos, ó Deus, para receber este estudo da Tua palavra. É que eu oro em nome de Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse, os textos eles estão baseados em Gênesis 32 a 36, que vai falar a respeito de Jacó, o encontro deles, todo o preparo que Jacó estava tendo de encontrar seu irmão Esaú. Mas hoje a gente vai focar mais específico no versículo 30. Mas antes de entrar para estudar o versículo 30 de Gênesis 32, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no estudo passado. Então, na lição anterior, a gente viu a história dos gêmeos, né, Esaú, Isaac e Jacó. Como Jacó adquiriu a bênção, né, da primogenitura no lugar de seu irmão Esaú, de como isso acarretou também em desentendimentos, né, familiares. Vimos que da mesma forma como Jacó enganou Esaú para conseguir a bênção da primogenitura de seu pai Isaac, assim ele também foi enganado por seu tio Labão, quando ele trabalhou, né, por 7 anos para ter Raquel, né, como esposa, e em troca seu tio Labão deu sua filha mais velha, Lia, e depois Jacó trabalha por mais 7 anos por conta de Raquel. E alguns aspectos bem interessantes a respeito da história dos patriarcas são 3 aspectos que é notado que tem em comum entre Abraão, Isaac e Jacó, que é parte de familiares, parte de religião e um modo de vida deles. Então, entre o aspecto familiares, 2 ou 3 histórias têm que possuir esposas estéreis. No caso de Abraão, foi, né, com Sara. Isaac também foi com Rebeca, e Jacó foi com Raquel. E a existência da rivalidade entre a esposa estéril com a serva fértil, e o nascimento dos filhos das esposas estéreis serem pela graça divina, e fazer também a mulher, né, passar por irmã, no caso, e fazer pacto também com o rei local por onde eles estavam. Encontrar também a futura noiva para o filho junto ao poço, caso que a gente viu bastante, né, no decorrer até agora. E o modo de vida deles é que muitos eram pastores, né, e eles são nômades, né, então eles saem de um lugar, vão para outro, daí saem, eles continuam a andar por vários locais, né.
E agora, no capítulo 32, a gente vai estudar um pouquinho desse processo até o encontro, né, de Esaú e Jacó. Então, no versículo 30, que é o texto base para a nossa lição hoje, diz: Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: De fato via Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Então, ao chegar em Canaã, Jacó ele tem, na verdade, 2 encontros, né? Que vão mudar todo o curso da sua vida. O primeiro é a noite, que é a história descrita no verso 22 até o 32, que é o momento que ele encontra um anjo, né, e luta com ele, que é descrito no verso 24, e é abençoado e tem o seu nome mudado para Israel. No verso 28 diz: Então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E daí o segundo foi na manhã seguinte, quando ele se reconcilia com seu irmão Esaú, que daí é descrito no capítulo 33. Mas um fato interessante é que algumas literaturas falam que Deus viu Deus, né? No verso 30 diz: de fato vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. E um relato interessante é que Jacó, né, no caso, ele vê Deus, luta com ele, mas a gente vê que ninguém viu a Deus e acabou ficando vivo, né? E é algo que é interessante, porque a gente vai ver mais pra frente, lá em Êxodo depois, no capítulo 33, de 18 a 20, que diz: Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostre tua glória. E o Senhor lhe respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu Deus, o Senhor, o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pôde ver a minha face e viver. Aqui Deus deixa bem claro que homem nenhum viu a face de Deus e permaneceu vivo. Então, Deus de fato ele poupou até nisso a vida de Jacó, quando ele acabou lutando com Deus ali em Peniel. E por conta disso, de Deus ter mostrado quem ele era e por ter visto como era, seu nome ele foi alterado de Jacó, né, que era enganador, para Israel, que quer dizer ele luta com Deus. Assim Jacó também dá o nome do lugar onde houve a luta de Peniel, que quer dizer a face de Deus, ou seja, o lugar que ele estava ali lutando com Deus, um lugar que ele viu a face de Deus ali. E assim Jacó também como eu disse, deu o nome de Peniel, e a localização de onde teria sido essa batalha ela é incerta, mas sabemos que foi em um determinado lugar sentido a Seir, Edom, que é relatado no capítulo 32 também. Mas em Oséias 12, de 3 a 4, é descrito: dentro do ventre pegou o calcanhar de seu irmão, lutou com Deus no vigor de sua idade.
Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas. Encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. Em alguns textos faz menção de ser um anjo, mas podemos ver que no caso de Moisés, quando Deus fala com ele através da sarça, ou quando Moisés vê as costas de Deus, né? Deus ele permitia que o homem ele tivesse o contato com ele. No caso do Antigo Testamento, Deus permitia que os servos dele o visse desta forma, né? Através de uma sarça que pegava fogo, ou apenas as suas costas, ou no caso de... eu não lembro agora quem, que foi através de uma brisa suave que Deus falou com ele. Então, Deus ele se mostrava nesses pequenos detalhes antes. Mas voltando ao caso de Jacó, o próprio diz no verso 30, né, que ele teria visto Deus face a face e que mesmo assim Deus teria preservado a sua vida. E neste episódio a gente é visto enquanto Jacó se preparava, né, para encontrar sua família, encontrar com a sua família, seu irmão Esaú. E Jacó ele estava com muito medo, né, do que poderia acontecer. Então ele ora a Deus, dizendo, né, no verso 9: e Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo. Porque passei este Jordão apenas com o meu cajado e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos. Pois tu mesmo disseste: certamente farei bem, e farei a tua descendência como uma areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Então Jacó ele ora, né, a Deus pedindo que Deus o livrasse, né, das mãos de seu irmão, porque já tinha se passado anos e Jacó ele ainda estava com esse medo de Esaú ainda estar irado, né, com ele, e por isso a sua atitude, né, de submissão a Deus e essa ousadia que ele teve, né, no momento. Então é algo que muitas vezes nós necessitamos hoje, ser ousados em dizer abertamente a Deus aquilo que mais tememos, né? Aquilo que está nos afligindo, e ter a real convicção de que é nos momentos de maiores lutas que a nossa intimidade com Deus cresce. Porém, muitas vezes o que oramos a Deus não vai condizer com o que Ele realmente vai responder. Porque muitas vezes nós queremos o sim, mas Deus responde não. E muitas vezes achamos que Deus vai nos tratar pela mesma porta e nos esquecemos que a forma que Ele age é diferente da nossa e que Deus costuma surpreender os seus servos. Então, no caso de Jacó, a atitude vista em meio à oração, a forma como foi respondida, nós podemos ver que Deus o preparou para algo que estava à frente dele, né? Fazendo com que ele lutasse a noite toda, e quando ele viu a insistência de Jacó, Deus ele toca em sua coxa, né? Fazendo esse ferimento. E a reação de Jacó é dita em um pequeno trecho, que é no verso 26, que diz, logo no final: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó ele necessitava
da bênção, porque ele estava muito temeroso em relação ao que ele iria encontrar à frente. E então Jacó ele necessitava dessa bênção para poder encontrar seu irmão. E, no entanto, nós vemos que Jacó ele pergunta diversas vezes, né, para a pessoa com quem ele lutou, qual é o seu nome? Aí, no verso 29 diz, por que perguntas o meu nome? E ali ele abençoou. E outra parte interessante também é que em Êxodo, quando Deus fala também com Moisés, em vários momentos, né, Moisés pergunta, né, para Deus qual era o nome dele, como que ele iria apresentar, né, apresentá-lo aos israelitas, né, e Deus fala, por que você quer saber meu nome? Só diga, eu sou, me enviou, né, então a gente vê que em outras passagens, né, acontece a mesma coisa, né, e os servos perguntando qual é o nome de Deus mesmo. E vemos que, voltando para Jacó, a gente vê que o medo que Jacó tinha fez com que ele viesse bolar uma estratégia caso algo saísse do que foi planejado por ele, né? Então ele fez a estratégia para guardar a vida daqueles que ele mais amava. Então o que ele fez? A gente vai entrar no 33 só para ver como que foi essa estratégia. Então ele repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Lia e seus filhos, e Raquel e José por último. E ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Então ele colocou as servas e os filhos primeiro, depois Lia com os filhos, e por último ficou Raquel, José e Jacó. Então ele preservou a vida daqueles que ele mais amava, né? Por medo do que poderia acontecer com o encontro dele com Esaú. E quando Jacó ele encontra Deus ali em Peniel, a maior bênção que na verdade Jacó recebe de Deus é na verdade um prejuízo, porque Deus acaba deslocando, né, a junta do quadril, da coxa do quadril, mas se for ver, Deus tinha uma intenção em relação a isso. A gente vê algo parecido quando acontece com Gideão, quando ele foi lutar, né, numa batalha apenas com 300 homens, fazendo com que ele dependesse totalmente de Deus naquele momento, totalmente da graça divina, do que na própria força dele. Então a gente pode deduzir que dessa forma ele impediu também que algo viesse a trazer orgulho também a Jacó, mas que ele viesse a render glórias, né, à graça de Deus. E o que para nós nesse caso ele era como uma causa perdida, né, para Deus foi uma causa ganha. Então o segredo da vida cristã que a gente pode notar aqui com Jacó é confiar plenamente em Deus para alcançar a vitória, alcançar o sucesso da batalha que a gente vai ter. E o sucesso verdadeiro ele vem em 2 etapas, né? A completa sinceridade na dependência de Deus e na sua submissão ao homem. Então a gente viu que Jacó ele começou a depender de Deus em relação ao encontro de Esaú, e ele foi submisso, ele teve um ato de submissão
até chegar perto do seu irmão, que a gente vê no capítulo 33, verso 3. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Esse ato de inclinar 7 vezes foi um ato de submissão ao seu irmão. Então, Jacó ele reconhecia que ele precisava disso, dessa dependência em Deus e dessa submissão ao próximo. E o encontro, né, de Jacó com Deus fez com que mudasse completamente, né, o curso de sua vida. E da mesma forma, o encontro de Jacó com Esaú mudou o curso da história, né, que é algo que aconteceu, que foi totalmente, que quebrou totalmente, né, a estrutura de uma família, rompeu. A gente vê que aqui, depois desse encontro, né, a história começa a ser mudada novamente. E esse encontro em Peniel, né, ele foi um divisor de águas. Então, Jacó não saiu mais o mesmo, ele não seria mais o mesmo, né, mais a mesma pessoa depois daquele encontro com Deus. E quando temos nosso encontro também no nosso Peniel, nunca mais nós vamos sair os mesmos de quem entramos. Então sempre há um divisor de águas, uma mudança no curso da história. Então, para encerrar, a gente viu que muitas vezes a bênção, né, que a gente espera ser positiva, às vezes pode ser algo prejudicial, mas não prejudicial ao ponto de ser negativo, mas ao ponto de ser positivo, porque faz com que a gente se submeta à vontade de Deus e não à nossa. Então a gente vê a bênção, né, sendo tratada de uma outra forma, a dependência, né, totalmente em Deus, que não é através das nossas próprias forças, mas é através da força que o Senhor nos dá, na força dele, na graça divina. E também vemos que quando nós temos o encontro, né, com Deus no nosso Peniel, há sempre um rompimento de histórias, há sempre um rompimento de águas, um divisor. Ou a gente entra e continua o mesmo, a gente não quer mudar, ou entra e faz a mudança, fazendo esse rompimento da história, mostrando que quem a gente era para quem a gente no momento irá se tornar. Então é sempre necessário reconhecer, né, a dependência em Deus, reconhecer que precisamos dele em nossa vida e ser ousados em realmente colocar aos pés de Deus aquilo que mais nos deixa temerosos, aquilo que mais nos aflige no momento. Jacó ele fez isso, colocou aos pés de Deus aquilo que mais lhe causava temor naquele momento, que seria o encontro dele com seu irmão. Algo que aconteceu há muitos anos, ele colocou aos pés de Deus naquele momento. E que assim a gente também se coloque diante de Deus, coloque aquilo que mais tem nos preocupado, aquilo que mais tem nos causado insegurança. Seja ousado em colocar diante de Deus e depender completamente da vontade dele. E assim a gente encerra, né, a nossa aula neste dia. E que você tenha uma semana abençoada, né, que você realmente coloque isso em prática, a depender de Deus totalmente para a sua vida, em ser ousado em colocar
aos pés dele aquilo que te preocupa. E sempre tenha esse momento com Deus, né, para causar um divisor de águas. E para encerrar, né, a nossa lição, estar orando para encerrar esse momento. Senhor Deus e eterno Pai, eu agradeço diariamente, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Agradeço também, Senhor Deus, neste momento, que foi através da vida de Jacó, que nós notamos a total dependência na Tua vontade, a total dependência naquilo que o Senhor quer para a nossa história, para a nossa vida, e que não venhamos a questionar, né, o porquê das coisas, como no caso de Jacó, o deslocamento, né, do quadril, e que poderia ter sido tão prejudicial para ele, mas que acabou sendo uma bênção, porque dessa forma ele pôde depender de Ti para o que viria à frente, e que assim nós também tenhamos essa necessidade de depender totalmente de Ti quando as nossas batalhas vierem, quando aquilo que causar mais temor em nossas vidas, que a gente tenha isso em mente, em depender totalmente da Tua vontade, Pai. Que o Senhor esteja a dirigir nossas vidas nessa semana. Que a Tua mão esteja sobre as nossas vidas, guiando os nossos passos. E que nós também tenhamos esse divisor de águas, ó Pai, no nosso peniel. Que o Senhor esteja dirigindo, Senhor Deus, constantemente as nossas vidas, Pai. É o que eu oro em nome de Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, que você tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau. Até a próxima lição.